Eu sou aquele tipo de cara que tá no ponto de ônibus e aí vem umas luzinhas chegando lá longe, olha. Será o meu ônibus? Parece meu ônibus. Era o meu ônibus. Isso acontece com uma frequência que você não tem ideia. Senta aí que eu vou falar a respeito. Eu sou Flávio André Silva e esse é o canal do Titio Albino. Eu sou deficiente visual. Mas por que começar assim? Eu preciso começar assim esse vídeo porque eu levei muitos e muitos anos para conseguir falar isso em voz alta sem me sentir um coitado. Eu levei muitos anos para entender que ser deficiente não é ser incapaz. E a partir disso eu comecei a estudar e entender que cada um consegue desenvolver as suas habilidades, suas capacidades, apesar das dificuldades. Quando eu digo então que eu sou deficiente visual, as pessoas dizem: ué, mas como assim? Você está me enxergando? Começa aí a desinformação. Quando se pensa em deficiente visual, a maioria das pessoas já pensa no cego, aquele que não tem nada de visão. Pois bem, a deficiência visual ela ocorre em graus. Então, a pessoa, no meu caso, eu tenho a visão subnormal, que é aquela que não se resolve nem mesmo com o uso de lentes corretivas. Os óculos aliviam e muito a minha dificuldade, mas eles não resolvem. Eu tenho 12 graus, eu uso 8 graus, eu tenho 8 graus de miopia, 4 graus de astigmatismo, onde miopia é a dificuldade de ver os objetos de longe, astigmatismo é a dificuldade de focar as imagens. Aliado a isso, eu tenho nistagmo, que é o que eu chamo de olhos bailarinos, que são os movimentos involuntários dos olhos. O nistagmo pode acontecer de modo horizontal, onde os olhos movimentam de um lado para o outro, vertical, onde eles se movimentam de cima para baixo, ou pode acontecer o que é mais raro, o nistagmo livre, onde ambos os olhos se movimentam para todas as direções involuntariamente. Normalmente, o centro óptico da pessoa que tem nistagmo não se altera. Ela consegue olhar numa única direção, mesmo com os olhos balançando de um lado para o outro. Isso dificulta, claro, a formação da imagem, dificulta a capacidade de atenção, mas não impede de enxergar. Aliado a isso, miopia, nistagmo e astigmatismo, eu tenho o fundo de olho albino. Sim, o albinismo ocorre tanto na parte externa quanto na parte interna do corpo. Logo, o albinismo é a situação onde o indivíduo não tem a produção de melanina, que é a substância que dá cor à pele, aos pelos, aos cabelos e aos olhos. Dessa maneira, o fundo de meu olho também é albino, também é mais claro. Isso significa o quê? Que a pessoa normal tem o fundo do olho alaranjado, onde a luz penetra e reflete de volta. No meu caso, o fundo do olho é mais rosado, então a luz entra e se espalha, ela não volta completamente. Daí a dificuldade na formação da imagem. Assim aprendi. Se estiver incorreto, alguém vai me corrigir aí nos comentários, eu volto e reitero. Logo, com os óculos, eu tenho o equivalente a 10% de uma visão normal. Imagina você colocando véus transparentes sobre a vista. Vai 1, 2, 3, é transparente. Mas à medida que você vai acrescentando o outro, vai se perdendo a nitidez. E se perdendo a nitidez. Até que em algum momento você tem vislumbres daquilo que está mais distante. O que está perto, como é transparente, você consegue vê-lo. Mas aquilo que é distante você já não identifica mais. Identifica silhuetas, algumas formas, algumas cores, mas você já não consegue mais com precisão dizer o que é. E assim é a forma com que eu enxergo. Enfim, passado o meu quadro clínico, tenho que explicar. Se você me viu na rua, acenou, disse oi e eu não respondi, pessoal, eu não sou metido. Eu não enxergo. É diferente. Eu aprendi a fazer as coisas sozinho, eu tenho uma ótima relação comigo mesmo, não sou triste por isso. Eu ando, eu pego o trem, eu pego o ônibus, eu consegui me desenvolver, eu consegui não sentar em cima da deficiência para seguir a minha vida.
Eu levo uma vida normal, com dificuldades, mas é uma vida normal. Eu trabalho, pago minhas contas, pago os impostos, tenho uma família, tenho uma esposa, tenho filhos. Então, tudo que uma pessoa normal e bem resolvida tem, eu também tenho. E alço coisas mais, desejo muito mais. É um fato que, quanto à ausência de algum sentido, os outros se intensificam de alguma maneira para ajudá-lo. Todavia, se você não faz nada para exercitar essa intensificação, de nada vai adiantar. No meu caso, como eu vejo mal, eu desenvolvi com o tempo uma boa capacidade de memorização. Então, por exemplo, eu consegui concluir a faculdade sem ter um caderno. Eu ouvia o que se falava, prestava atenção, conseguia, confirmava com os professores e conseguia então apreender o conteúdo. Não é uma questão de decorar, apesar de ser ator e ter uma boa capacidade de memorização, eu desenvolvi então uma boa capacidade de aprendizado, de absorção de informação auditiva. Daí, aliado a isso, eu leio bastante. Ah, mas como é que você lê se você tem a dificuldade? Curiosamente, como o meu óculos ajuda para ver de longe, ele me incomoda para ler, porque eu teria que mantê-lo a uma certa distância para que as coisas fiquem nítidas. Mas isso faz com que eu me esforce mais para ler, para identificar as imagens. Logo, eu tiro os óculos e aproximo bastante. Eu prefiro assim. E eu leio muito. Então, nós somos os detentores de nossos limites. Cada pessoa toma suas decisões com base na sua realidade, com base na sua forma de ver o mundo. Eu decidi tomar as minhas com base na ideia de que eu quero avançar, com base na ideia de que eu não quero ser assistido pelo governo, não quero precisar dar trabalho àqueles que gosto. Então, eu sigo. Eu tenho dificuldade para pegar ônibus por causa dos letreiros laranja brilhando durante o dia, me incomoda, mas eu me viro. Nós vamos criando estratégias, como por exemplo, eu pego um ônibus cujo nome são duas palavras abreviadas, são duas palavras pequenas, uma abreviada e uma pequena mesmo. Então eu não consigo ler o letreiro, mas quando ele está ao longe eu identifico que são duas palavras pequenas, então eu sei que é o meu. Normalmente existem lugares onde eu posso, por exemplo, onde tem uma escolha de ônibus que me favorece. Então eu vou nesse lugar. Eu pegava o ônibus num ponto onde só passava o ônibus que me ajudava. Então era o ponto favorito. Até que um dia eu fui assaltado ali e eu tive que mudar. Brasil. Abafa, mas isso acontece em todos os lugares do mundo. É só uma piada idiota. Mas a questão é, toda a temática do vídeo então é poder falar o quê? Temos dificuldade sim, mas não devemos sentar nisso. E é por isso que eu repudio o manto do coitado, o manto da deficiência, o manto do eu não posso fazer isso porque eu tenho problema, eu não consigo fazer isso porque eu tenho problema. E as pessoas normalmente falam que não podem, não conseguem, não devem, sem nem ao menos ter tentado. E, amiguinhos, eu tenho uma... Ah, mas você fez esse vídeo então só para falar dos problemas que você tem. Não, meu filho, muito pelo contrário. Eu fiz esse vídeo justamente para mostrar que todo mundo tem problema. E o que faz a diferença na vida é a forma com que você permite que ele limite o que você quer fazer. Eu tenho um monte de problemas, mas eu não faço com que eles sejam os limites para os meus desejos. Quem define o limite para os meus sonhos sou eu. E você? Faz o mesmo? Se não faz, bora fazer!